Saudações, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e nessa aula nós vamos aprender como fazer a criação de um objeto e trabalhar com variáveis globais, ok? Então, para isso nós vamos selecionar mais uma vez o nosso projeto e criar uma nova classe. Essa classe aqui podemos chamar de variável global, pode ser variável global. Ok, variável global e objetos, fica simplesmente variável global, favorável. Variável global, prontos. O que acontece aqui? O que é uma variável global? Ao contrário das variáveis locais que nós vimos na aula passada, as variáveis locais são aquelas que são declaradas dentro do método e só podem ser visualizadas dentro do método. Já as variáveis globais, elas devem ser declaradas fora dos métodos. Digamos que eu tenho aqui o método main, ok? Deixa-me até pegar aqui, só já, Ctrl C, explicar melhor. Aqui um Ctrl V no método main e fechou. Então aqui o método main. Então, a variável global deve ser criada aqui fora do método, ok? Então, digamos que vamos criar aqui uma variável, por exemplo, string. Pode ser a variável que criamos na aula passada, string nome, e aqui o nome será, como na aula passada, leu a.manuel. Ok, ponto e vírgula. Então, essa é uma variável global. Só que acontece que as variáveis globais, elas não podem ser simplesmente acessadas por uma determinada instrução dentro do método. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar a expressão, a variável nome, repara que eu tenho um erro, porque simplesmente essa variável tem propriedade diferente que a nossa classe, ok? Então, deixa eu dizer-vos que aqui, normalmente para visualizar as variáveis globais, devemos efetuar a criação de um objeto, ok? Então, para como criar um objeto? Criar um objeto é uma coisa muito simples, porque nós só precisamos usar o nome da classe, variável, nesse caso, nossa classe é variável global, não é? E aqui vamos utilizar uma variável qualquer, ok? Pode ser, por exemplo, visto que nós estamos a criar um objeto, então vamos utilizar aqui a expressão ob, de objeto. Variável global, ob, igual, temos que usar sempre a palavra reservada new e posteriormente é só colocar a expressão variável, Ctrl Space já aparece, variável global, ponto e vírgula, está aqui, criamos um objeto, ok? O que significa isso? Quer dizer que esse objeto tem as mesmas propriedades que a variável global. Esse objeto que nós criamos, é simplesmente utilizar esse processo, esse objeto ele vai ser o nosso intermediário, ele é que vai nos permitir acessar simplesmente esta variável que está aqui. E para isso é só utilizar a instrução system.out, ok? .println e nessa expressão aqui, nessa instrução, nós vamos pegar a variável, é só pegar aqui o objeto que nós criamos, ponto nome, ok? O objeto que nós criamos, ponto nome, e será suficiente. Quando selecionarmos aqui, basta simplesmente vir em run file, ok? Run file. Daí temos aqui um pequeno erro. Sim, o erro está aqui, porque o objeto criado foi com global. E eu criei uma classe global. Não tomei atenção aí. Então aqui tenho que utilizar simplesmente global, ok? Devo utilizar global. Vamos lá correr mais uma vez. Bom que aconteçam esses erros, que é para podermos dominar aqui a programação. Pronto, aqui está. Já dá para visualizar o nome, conforme vocês percebem aqui. Deixa-me vir só para aqui, para a variável local, e explicar aqui a diferença. Repara que as variáveis locais são criadas dentro dos métodos e as variáveis globais são criadas fora dos métodos. Então, eu vou voltar para esta classe, simplesmente pegar
as variáveis criadas da vez passada, vou declarar aqui como global, ok? E para visualizar elas, eu vou precisar aqui do system.out.println, ok? Vou precisar deste system mais uma vez e outra vez. E é simplesmente colocar objeto ponto, qual é o nome da variável? Sexo. Objeto ponto, qual é o nome da variável que eu quero visualizar? Idade. E aí eu vou visualizar todas as variáveis que eu pretender. Se bem que podia colocar também para o vencimento, não havia problema, ok? Quero visualizar também para o vencimento, então basta simplesmente colocar o objeto que nós criamos, ponto, a variável global, vencimento e pronto. É assim que funciona a criação do objeto, conforme está aqui, e é assim que funciona a visualização de uma variável global através de um objeto, ok? Então, para ocorrer isso, devo selecionar aqui mais uma vez e Run File, e aqui está, tudo prontinho. Até podia modificar aqui alguns dados para vermos que está mesmo a funcionar de verdade, não é outra classe que correu, 76 por exemplo, e Run File, só simplesmente esse arquivo está aqui, funcionou plenamente, tá? Todos os dados estão aqui. Então, é assim que funciona a criação do objeto. Até a próxima aula.